Olá, antes de você assistir a esse novo episódio, Cristão Vacilão, quero fazer alguma correção. Primeiro, antes ainda da correção, quero dizer para você que você vai perceber alguns cortes logo no princípio, a partir do 10º minuto, mais ou menos, onde eu estou omitindo informações que, se divulgadas, colocariam em risco a vida de missionários em lugares estratégicos e que poderia a vida deles estar em perigo. Outra coisa, agora sim a correção, eu quero corrigir o número de habitantes do Brasil que eu informo em algum lugar como sendo, e eu não sei onde estava com a cabeça, 130 milhões de habitantes, quando na verdade o Brasil, o dado mais recente é que o Brasil tem 2.203, errando de novo aqui, 203 milhões de habitantes. Bom, eu coloco aí na descrição, e aproveito para dizer para vocês, sempre olhem na descrição dos episódios, porque eu vou procurar sempre colocar alguma informação, algum site. Aí você vai ter o site para o Serviço Voluntário Adventista, o site para o Vivid Faith, também o site para o relatório estatístico anual da Igreja Adventista, o site para essa informação sobre a população brasileira, para você não ficar com a informação errada. E eu desejo que você abençoe, que Deus abençoe grandemente a você. Obrigado por você estar ouvindo, não só por ouvir, mas também por divulgar os episódios desse podcast, que tem como objetivo levar em frente, fazer avançar a pregação da palavra de Deus. Deus abençoe ricamente você. Então agora comece a escutar Cristão Vacilão. Nós vamos estudar uma das parábolas de Jesus hoje, que se encontra em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador, uma parábola cheia, rica de significados para a nossa vida cristã. Mas antes, meu tio pediu para falar alguma coisa sobre como anda a nossa igreja no mundo, né? Nós hoje somos um grupo de cristãos de 22 milhões de pessoas. Esse é o número de adventistas ao redor do mundo. O que é 20 milhões? A gente nem sabe direito o que é isso, né? Esse é um número assim que é difícil da gente imaginar. Nós no Brasil, nós temos 130 milhões de habitantes. O Brasil, há poucos anos atrás, cerca de 7 anos atrás, era o 5º país mais populoso do mundo. Eu não sabia disso. E os brasileiros geralmente não sabem disso. Mas o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. O Brasil, há 7 anos atrás, estava atrás de China, que era o país mais populoso, depois vem Índia, depois vem Estados Unidos, aí vinha Indonésia, e aí era o Brasil. Hoje a Índia já passou a China, e um país que eu me esqueci o nome agora já passou o Brasil, países mais populosos. Não é necessariamente uma grande vantagem ser muito populoso, Tem muita população, se você não tem boa distribuição de renda, você vai ter muita pobreza também. Mas enfim, nós somos o país mais populoso, nós temos 130 milhões de habitantes. E é interessante pensar um pouquinho no Brasil. O Brasil é o país, por ser muito populoso, por ser um país religioso, é o maior país católico do mundo. É também o maior país espírita do mundo, ou seja, onde você tem mais católicos, o país onde você tem mais espíritas, mas é o país onde você tem mais adventistas também no mundo, Outros países onde a gente tem bastante adventistas, Estados Unidos, é um país onde a gente tem bastante adventistas. Na América do Sul, nós temos bastante adventistas. No Peru, na África, nós temos países com muitos adventistas, nós temos na Ásia nós temos poucos adventistas, mas nós temos onde a igreja mais forte na Ásia, nas Filipinas, também na Coreia do Sul. Coreia do Sul é um país bem forte financeiramente, E a igreja também é bem pujante, bem forte. Temos uma universidade muito grande lá, E
E é interessante a gente pensar em como a igreja está representada ao redor do mundo. Hoje, dos 235 países e regiões do mundo, a igreja já está representada em 212, né? E por que a igreja está representada em tantos países, tantas línguas, né? Hoje a igreja adventista é pregada em cerca de... a mensagem adventista, não a igreja adventista, a mensagem adventista é pregada em cerca de 500 línguas, né? E por que é tão espalhada a pregação da mensagem dos 3 anjos e da mensagem da breve volta de Jesus? Uma das razões é o nosso sistema de dízimos e ofertas. Porque nós temos um sistema de dízimos e ofertas que não é congregacionalista. O sistema congregacionalista, que é adotado pela maioria das igrejas evangélicas, tudo que se dá em dízimos e ofertas fica na igreja. Então você tem igrejas riquíssimas, com pastores riquíssimos, porque a igreja paga o salário do pastor. Na igreja adventista, nenhuma igreja paga o salário do seu pastor. Por quê? Porque todo dízimo e toda oferta é juntado num centro que a Bíblia chama, é o sistema bíblico, né? A Bíblia chama isso da casa do tesouro, onde é juntado e dali é distribuído de maneira igual. Então, os pastores, você não vai ver, se tem pastor na igreja adventista rico, é porque tem sogro rico. Pode saber. Mas você não vai encontrar um pastor na igreja adventista passando fome também, né? Porque se a igreja dá mais dízimos e mais ofertas, isso não vai para o pastor. Tem um limite que um pastor pode ganhar. E se a igreja dá mais, o que vai acontecer? Pode se contratar mais gente. E a igreja pode enviar gente para lugares onde não tem ninguém dizimando, ninguém dando oferta. E por isso a igreja tem crescido tanto, né? Pessoal, como que você envia alguém para pregar lá onde não tem ninguém devolvendo dízimo, ninguém dando oferta? É porque o meu dízimo, o seu dízimo, sua oferta, um pedaço dela está indo para lá. O sistema que é adotado na nossa igreja, no mundo, é que 60% da oferta que você dá, estou falando da oferta, não do dízimo, 60% da oferta que você dá fica aqui na igreja, para as despesas da igreja, para o evangelismo da igreja, para a missão da igreja aqui. E 40% da oferta que você dá sai daqui e se espalha pelo mundo todo, né, para a pregação do evangelho ao redor do mundo. Então essa é uma das razões pelas quais a igreja tem crescido tanto ao redor do mundo. Então você vai encontrar lugares onde a igreja é muito forte, você vai encontrar países. Você tem uma ideia, aqui no Brasil, em média, cada 140 pessoas, uma é adventista. Você encontra na rua 140 pessoas, de cada 140, uma é adventista. Mas nós temos países na América Central, onde de cada 8 pessoas, uma é adventista. Nós temos a Jamaica, por exemplo, onde o primeiro-ministro é um adventista, né? A Jamaica é um país a igreja adventista é possivelmente a igreja mais representada no país, né? Nós temos um país na Oceania, nós temos alguns países pequenininhos, mas também com bastante representação da igreja, né? Aquelas ilhas, nós temos a ilha, eu não estou lembrando o nome dessas que estão, eu estive recentemente agora na ilha de Fiji, que não é uma ilha, são ilhas, são várias ilhas, que é o país de Fiji, né? E é muito interessante porque ali os homens usam saia, né? Então a gente não pode dizer assim que calça é roupa de homem e saia é roupa de mulher. Isso depende muito da cultura do lugar onde você está, né? Então ali, eu estava mostrando para a Inês e para o meu pai agora há pouco, há mais ou menos 4 sábados atrás eu preguei de saia, né? Estava lá na ilha Fiji pregando de saia, camisa, gravata, e ainda bem que não é mini saia, né? É a saia bem comprida, a cena não ia ser muito bonita não.
Mas é muito interessante você ver essas diferentes culturas e como a igreja é representada. Me chamou muita atenção nesse encontro nós tivemos um encontro com todos os pastores dessa união, que é a União do Transpacífica, né? É uma união que reúne todos esses pequenos, mais ou menos 11 países ali, que são a maioria deles ilhas, né? E um dos pastores, eles oraram por aquele pastor de uma maneira especial, porque ele estava indo para uma ilha onde não tinha adventistas ainda, para ser ele e a esposa a única família adventista naquela ilha. Agora você imagina que gostoso no sábado você poder ir na igreja, encontrar com seus irmãos, estudar a lição da escola sabatina, recapitular a lição, tem os hinos, os vídeos com os hinos, tem a carta missionária, tem as histórias missionárias, tem tanta coisa, e a gente partilha as histórias da semana, como Deus abençoou. Agora você vai para um lugar, no sábado você reúne só você, a esposa e os filhos e mais ninguém. Então ele está indo ali para começar o trabalho. Que desafio! Então tem muita gente hoje, muitos missionários hoje, que estão entregando muito da vida deles para pregar o evangelho em lugares onde ainda não existe igreja, né? E quem sabe uma hora Deus chama alguns de vocês. Existem muitas pessoas que estão indo como voluntários trabalhar em lugares longínquos, oferecendo a vida em sacrifício e serviço para Deus. Se você quer começar a pensar nisso, você tem duas opções. Você pode entrar no site Voluntários Adventistas, né? Ou no site Vivid Faith, fé vívida em inglês, né? São dois sites. Eu acho que Vivid Faith tem um aplicativo, inclusive. Você entra lá e você vê as opções de serviço que tem ao redor do mundo, e como tem gente que se aposenta e vai trabalhar como voluntário. Tem um amigo meu que se aposentou como pastor e foi trabalhar um brasileiro. Ele abriu pode você pregar lá nesse lugar, né? Então ele abriu uma escola, ele ensina, tem voluntários lá e vão começando a falar de Jesus e começando a falar de Deus e oração, e ele já tem estudantes sendo enviados aqui para o NASP, para Andrews lá nos Estados Unidos, de gente de lá local, que um dia vai voltar como adventista ali, né? Então tem muitas histórias interessantes de coisas que estão acontecendo. Tem um outro amigo meu que se aposentou e foi trabalhar para o Maranata. Maranata é uma agência de membros da igreja, não é da igreja, mas de membros da igreja, que se reúnem para construir igrejas ao redor do mundo e escolas adventistas ao redor do mundo. E ele então foi morar, ele é um brasileiro, também é um casal de brasileiros. Eles foram morar na República Dominicana, estão morando lá já há vários anos, né? Longe dos filhos, longe da família, mas coordenando a obra de Deus nesse lugar do mundo. Enfim, Deus tem mexido em corações de pessoas, né? E uma última coisa que eu quero dizer para vocês: tem uma divisão, existe um programa da Associação Geral que se chama Envolvimento de Todos os Membros, envolvimento total dos membros da igreja, né? Cada membro envolvido em pregar o evangelho. Eu quero dizer um negócio para você que talvez possa parecer um pouco radical, mas eu tenho pensado para mim assim: se eu não estou levando ninguém para o céu, eu li isso uma vez, é bem possível que eu também não esteja indo para lá. Se eu não estou levando ninguém para o céu, é bem possível que eu também não esteja indo para lá. Então, eu há um tempo atrás, já faz bastante tempo, eu fiz um propósito para o Senhor: Senhor, eu quero dar pelo menos um estudo bíblico por semana. E eu viajo bastante. Esse mês, por exemplo, eu dormi 3 dias na minha casa, né? E esses 3 dias já foram. Então daqui para frente, até o final do mês, eu não vou mais dormir na minha casa, né? E eu fiz esse propósito. Eu podia falar assim: não, mas eu viajo muito, não vou dar estudo bíblico. Como é que eu vou dar estudo bíblico se eu quase não estou na minha casa? Mas o Senhor tem Zoom, tem
WhatsApp, tem um monte de coisa, tem um monte de jeito, e a gente pode fazer se a gente quer, né? E o problema é que eu não quero, né? Eu não quero, esse é o problema. Então eu tenho que pedir para Deus assim: Senhor Deus, muda meu coração para eu querer desse estudo bíblico. Eu posso me esconder atrás da minha incapacidade, da falta de habilidade, quem sabe, de falta de tempo, de uma série de coisas, para não fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Então eu hoje dou estudo bíblico, não tanto, eu sei que soa meio egoísta, mas nós somos falhos e pecadores mesmo, né? Mas eu dou estudo bíblico não tanto por causa das pessoas, mas porque eu sei que se eu não estiver fazendo isso, eu não vou estar crescendo espiritualmente. Então isso é muito importante. Eu peço a você que ore a Deus. Nós lá em casa temos orado a Deus, né? E cada vez que eu oro, o Senhor manda pessoas. Aí termina aquela pessoa estudar a Bíblia, Deus manda outra. E agora nós estamos com 4 pessoas na mira para começar, e eu não tenho tempo. Então eu estou pensando em fazer uma classe bíblica virtual, porque não são 4, são tipo 4 famílias. Uma família está nos Estados Unidos, outra família está em Recife, né? Mais 2 pessoas estão lá nos Estados Unidos. Então são todos brasileiros. Então nós vamos fazer uma reunião de Zoom para ao mesmo tempo estudar a Bíblia com todos, né? E eu às vezes fico assim com preguiça, né? Eu geralmente faço isso na terça-feira. Estou cansado, às vezes cheguei de viagem, estou cansado, trabalhei o dia todo, eu acordo muito cedo, e as pessoas não podem estudar muito cedo, elas têm trabalho, e eu tenho sono, tenho vontade de dormir, porque no outro dia eu vou acordar muito cedo, Então eu fico assim, com uma preguiça às vezes de estudar a Bíblia, mas quando a gente começa o estudo, aquilo é tão bom, faz tanto bem para a gente, e quando a gente termina, a gente vê que isso é que vai ficar para a vida da gente. O que você fez, o seu trabalho, o dinheiro que você ganhou, as suas realizações outras, elas todas vão ser esquecidas, mas isso não vai ser esquecido. As pessoas, Ellen White fala que tem pessoas que passam pela vida e quando elas morrem ninguém lembra delas, porque elas não beneficiaram ninguém, fizeram um monte de coisas importantes, mas não fizeram a diferença na vida de indivíduos. Jesus trabalhava com indivíduos. Então isso é tão importante, você pensar em pessoas, como você está beneficiando pessoas hoje, e focar a vida em beneficiar pessoas, melhorar a vida de pessoas, levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Mas nós vamos então para Mateus capítulo 13, que é o nosso texto que vamos estudar hoje. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Essa é a primeira. Outra parte, a segunda parte, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Segunda parte. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra, a quarta parte, a terceira parte, caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante. Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que essa frase é repetida várias vezes lá no livro do Apocalipse. Quando Deus fala a mensagem às 7 igrejas, fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Claro que não está se referindo à audição física, né? Eu estou infelizmente perdendo minha audição. Estou vendo assim a audição perdendo, né? E talvez um dia eu fique completamente surdo. Mas não é isso aqui que Jesus está se referindo. Não é esse tipo de audição física. Essa audição algumas pessoas vão perder, né? Mas Jesus está falando de uma outra tipo de audição, da audição espiritual. Existem pessoas que
vão perdendo a habilidade de escutar coisas espirituais. E por que é que essas pessoas perdem a habilidade de escutar as coisas espirituais? Esse é o assunto principal aqui dessa parábola de Jesus. Então os seus discípulos vieram a ele, verso 10, e disseram: por que o Senhor nos fala em parábolas? Jesus lhes respondeu e disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Não parece uma injustiça? Jesus dizendo para os discípulos: olha, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para eles não é dado. Por que Deus dá para uns a habilidade de conhecer os mistérios do reino de Deus, e para outros Deus não dá essa habilidade? Eu vou contar um negócio para você. Sabe que eu tenho naturalmente muita dificuldade para dormir. Assim, não para pegar no sono eu pego rápido, mas qualquer coisa me acorda. Então eu tenho que dormir em lugares, graças a Deus o lugar que eu moro hoje é super silencioso, e se não fosse eu estou ficando surdo também, então está tudo certo, né? Dorme que é uma beleza. Mas eu, há uns anos atrás, quando eu ouvia muito bem as coisas, nós fomos morar, eu fui ser pastor da igreja do Belém, no centro de São Paulo, e nós fomos morar perto da Radial Leste. Então tinha a Radial Leste, aí tinha o trilho do trem, e aí tinha o prédio onde eu morava. Então 24 horas por dia tinha barulho de carro, de trem passando, aquilo era uma... E aí quando a gente mudou para lá, gente, que tormento, você não pode imaginar, eu não conseguia dormir, à noite era aquele barulho, passa um mês, passa 2 meses, eu não conseguia dormir, 3 meses, 4 meses, 5 meses, comecei a dormir, 6 meses, daqui a pouco, já não ouvia mais. Não que o meu ouvido não ouvisse, meu ouvido ainda estava bom, mas existe um processo que acontece no nosso cérebro, é que quando nós ouvimos uma coisa repetidamente, e aquilo não nos chama atenção, nós não damos atenção para aquilo, o cérebro vai gradualmente perdendo a habilidade de absorver aquilo. Então quando Jesus está dizendo: a vocês é dado a habilidade de entender as coisas que eu falo em parábolas, mas a eles não é dado. Por que a eles não é dada essa possibilidade de entender as coisas espirituais? Pela contínua rejeição. Quando você, sabe, uma das coisas perigosas para a vida espiritual é você ouvir as verdades espirituais e não dar atenção. Quando você ouve as verdades espirituais e você não dá atenção para essas verdades, a próxima vez que você ouvir, você vai ouvir menos. A outra, menos, até que você chega a um ponto, pode chegar a um ponto em que você perde completamente a habilidade de dar atenção para as coisas espirituais. E esse ponto se chama, um outro jeito de chamar isso é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você, o Espírito Santo manda mensagens para você, vai dizendo: filho, filho, esse é o caminho, anda por ele. E você vai: não, outro dia, mais tarde, outra vez eu vou fazer, agora não, né? Não vou dar atenção para isso. Você vai tirando, você não pratica as verdades que você ouve e que você sabe que são verdades, né? Mas porque aquelas verdades não estão de acordo com a sua inclinação, com a sua vontade, com o seu desejo, então você vai pondo aquelas verdades para trás. Quem sabe igual o Herodes, né? Ou aquele rei Agripa, quem sabe uma outra vez eu vou dar atenção porque você está falando, agora não, né? Agora tem muita coisa para fazer e etc. Então Jesus aqui está descrevendo 4 tipos de pessoas que recebem a semente, né? A semente do Evangelho. Mas antes da gente partir para esses 4, tem mais algumas coisas interessantes aqui, a partir do verso 12, diz assim: porque aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Outra vez, as primeiras vezes que eu li isso aqui, eu pensei: que coisa injusta. O que tem
mais vai ser dado para ele. Mas não devia pegar o que não tem e dar um pouquinho, né? Por que agora, porque já tem, vai dar mais? Mas eu entendi que isso é uma verdade válida no reino espiritual. Vou dar um exemplo para você. Cada vez que você lê sua Bíblia, por exemplo, você acordou hoje, leu sua Bíblia, amanhã você vai ter mais vontade de ler a Bíblia. Aí você lê amanhã, no outro dia você vai ter mais vontade de ler a Bíblia. Aí você lê no outro dia, você vai ter mais vontade de ler no dia seguinte. Cada dia que você não lê sua Bíblia, menos vontade você vai ter no dia seguinte, né? Você, hoje, não, eu dormi pouco essa noite, hoje não vou ler minha Bíblia. Amanhã você vai ter menos vontade. Se você não ler de novo, no dia seguinte você vai ter menos vontade. Você vai ter cada vez menos vontade. Assim é com oração, assim é com o trabalho para Deus, assim é com a leitura da Bíblia, né? A vontade diminui. Continuando no verso 12: mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Que coisa! De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo não escutam, e não entendem, e vendo não veem e não percebem. Alguns textos que para mim são interessantes quando a gente pensa nesse processo de ouvir o Evangelho e não entender. Sabe, às vezes a gente vem à igreja como curioso. Eu vou escutar um programa, vou escutar uma programação. Quem que vai pregar lá? Ela falando, eu não vou. Quem vai pregar? Eu vou. Então eu vou assim, é um entretenimento, né? Vou lá para ouvir um conjunto, vou lá para ouvir uma música, vou lá para ouvir um pregador, uma mensagem bonita. Que mensagem bonita, contou uma história tão bonita. Olha, deixa eu contar para você. Aliás, contou lá o pregador, contou. Eu conto de um programa que eu fui assistir, mas aquilo não mexeu na minha vida. Não mexeu na minha vida. Isso é uma coisa muito perigosa. Vai me desligando enquanto eu estou dentro da igreja. Satanás é muito astuto. Ele não faz questão de afastar todo mundo da igreja, né? Algumas pessoas dizem, pode ficando desse jeito, você pode ficando na igreja, você não precisa sair da igreja. O jeito mais fácil de você se perder é você ficar na igreja desse jeito, porque você vai ficando na igreja, você vai ouvindo verdades espirituais, você não vai praticando as verdades que você ouve, as verdades que você já entendeu, e então isso vai enfraquecendo a sua capacidade de entender mais verdades, né? Alguns versos muito interessantes sobre esse assunto. Um deles é João capítulo 15, verso 2. Jesus diz assim: todo ramo que está em mim e não produz fruto, eu corto, e cada ramo que produz fruto, o Pai, não é ele, é o Pai corta, para que produza mais fruto ainda. Poda, um é cortar e outro é podar, né? O ramo que não produz fruto, ele é cortado, mas o ramo que produz fruto, ele é podado. É diferente, né? Um é cortado, outro é podado. Um outro texto que está relacionado com isso que a gente está estudando aqui é 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10, que diz assim: mas a vinda do iníquo é de acordo com a obra de Satanás, com todo o poder e sinais da mentira, e com injustiça, com engano da injustiça entre aqueles que perecem, porque não abrigaram amor à verdade para serem salvos. Então, o engano de Satanás vai pegar que tipo de pessoas? As pessoas que não abrigaram amor à verdade para serem salvos. Então, uma pergunta muito séria que eu tenho que fazer para mim, né? Tenho eu abrigado amor à verdade? Tenho eu procurado saber o que é verdade, o que Deus realmente quer para mim? Qual é o desejo de Deus para a minha vida, né? O que Deus deseja que eu faça? Tenho eu procurado ler a Bíblia, pesquisar com essa mente, com essa mentalidade, né? Tenho eu procurado ler os livros do Espírito de Profecia, por exemplo? Tem gente que não quer ler esses livros. Não, por favor, não quero ler.
eu só tomo pancada. Não, mas para um pouco. O profeta, ele não está ali para passar a mão na sua cabeça, ele está ali para trazer mensagem de Deus para você, para dizer para você, sai daí e vem para cá. Não, eu quero ler e quero ouvir mensagens de pessoas que só passam a mão na minha cabeça e dizem assim, fica aí onde você está tudo bem. Foi o que aconteceu, a gente está lendo no Reavivados por Sua Palavra, acabamos de ler agora o livro de Jeremias, Por que Israel foi para o cativeiro? Porque vinha a mensagem de Jeremias, Deus dizendo, Jerusalém vai ser destruída, vai ser terrível o que vai acontecer, mudem a vida, rendam-se ao rei de Babilônia. E aí tinha falsos profetas que diziam assim, não, está tudo bem, está tudo certo, continue a vida que você está vivendo, esse cara é um fanático, esse Jeremias é um fanático, vamos prender Jeremias, vamos pôr ele dentro de um poço com lama, para deixar ele morrer, porque esse é um fanático, é um doido, está pregando loucuras, fanatismo, não vá atrás desse fanático. E o povo creu nos profetas que diziam paz, paz, e sobreveio repentina destruição. Nós estamos no tempo do fim de novo, aquele era o fim, o tempo do fim para eles, agora nós estamos no tempo do fim de novo, e Deus nos envia mensagens específicas para esse tempo do fim. As mensagens que Deus enviou através de Ellen White são mensagens específicas para esse tempo que nós estamos vivendo, e quando eu leio essas mensagens, Deus fala assim para mim, filho, você tem que pensar diferente, filho, você tem que agir diferente, filho, você tem que fazer as coisas de maneira diferente, filho, você tem que comer de maneira diferente, você tem que se relacionar com as pessoas de maneira diferente, e o que sobra para mim? O que sobra para mim é humilhar e dizer, Senhor, eu sou pecador, tem um pecado que Deus não pode perdoar. E qual o pecado que Deus não pode perdoar? É o pecado que não é confessado, e por isso ele acaba se tornando pecado contra o Espírito Santo, porque a pessoa não confessa, e aquele pecado fica com a pessoa, e a pessoa não confessa, e chega um momento que ela não mais confessará esse pecado, porque 1 João 1,9 diz assim, se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qualquer pecado, ninguém ainda inventou um pecado que Deus não possa perdoar. Todo pecado, se é confessado, ele pode ser perdoado. Amém. Mas como é que eu vou saber o que é pecado? Eu tenho que ler a revelação, tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler o Espírito de Profecia, e aí eu tenho que olhar ali, me comparar com aquilo ali, e aí eu vou ver que a minha vida não sou tão bonitinho assim, eu penso, estou na igreja há tantos anos, nunca roubei, nunca matei, não adulterei, não sequestrei ninguém, sou uma pessoa boa. Aí quando você começa a ler essas coisas, você vai ver que tem muita coisa que precisa ser transformada na minha vida, no meu caráter, mas eu tenho um privilégio, cada dia de manhã eu posso dobrar meu joelho, e eu posso pedir ao Espírito Santo que me convença do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe quando é mais, quando eu estou, a minha vida espiritual está em maior risco? Quando eu me ajoelho de manhã para orar, e chega a hora de confessar pecado, eu não vejo nenhum pecado no santo do homem de Deus. Não tem nenhum pecado, mas você é um pastor, não está tudo certo na sua vida, não tem pecado. Não tem pecado? Como assim? O que diz lá em 1 João? Se alguém diz que não tem pecado, mentiroso, nele não está a verdade. Quanto mais longe de Jesus, mais santo eu pareço aos meus próprios olhos. Quanto mais perto de Jesus, mais pecador eu pareço aos meus próprios olhos. Eu tinha um ancião no meu primeiro distrito, irmão Antônio Fragoso. O irmão Antônio falava assim: pastor, é o seguinte, são dois que nos acusam do pecado. Sabe quais são? Eu não sabia. Eu lembrava do Espírito Santo. Ele falou: olha, pastor, são dois. Primeiro é Satanás, porque a Bíblia diz que é o acusador dos nossos irmãos. E o segundo é o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele fez a segunda pergunta mais difícil ainda para mim. Ele falou assim: pastor, como é que eu sei quando é Satanás e quando é o Espírito Santo?
Eu tinha o quê? Eu tinha uns 23 anos, era um pastorzinho recém-formado, não sabia nada. Ainda hoje não sei, né? Mas aí eu não sabia responder. Ele falou, então eu vou explicar. Ele falou assim, quando é Satanás que está convencendo você do pecado, Satanás, nessa hora ele não mente não, ele fala a verdade, né? Fala que você é pecador, você é mesmo, é verdade. Assim, olha, viu, você faz sempre errado, isso, e é verdade mesmo. Você fala, você não tem jeito, abandona tudo, larga tudo, que não tem mais jeito para você. E é verdade mesmo, não tem jeito mesmo, porque por mais que você se esforce para querer ser uma pessoa diferente, né, que diz lá, acho que é Jeremias, né, ainda que você, ou é Ezequiel, ainda que você se lave com salitre, não tem como lavar, né? Pode o etíope mudar a sua cor, ou o leopardo mudar as suas manchas? Assim você não pode. Você pode fazer bons propósitos, a partir de hoje não vou mais fazer isso, não vou mais falar isso, não adianta, está lá na sua natureza. Nós somos maus por natureza. Aí diz, então, quando você recebe a acusação dos seus pecados e você fica desanimado, vontade de abandonar tudo, pode saber que é o diabo que está acusando você. Como é que eu sei quando é o Espírito Santo que está me acusando? O Espírito Santo não passa pomada na ferida não, ele não diz assim, não filho, você é pecador, mas no fim vai dar tudo certo, Jesus é o Papai Noelzão lá que vai levar você para o céu, mesmo você sendo pilantra. Não, o Espírito Santo não faz isso não. O Espírito Santo fala que eu sou pecador, mas diz assim, mas tem remédio para o seu pecado. Qual é o remédio? É a morte de Cristo. Cristo morreu por você, para poder pagar por você. Se você confessar para Jesus, seu pecado pode ser, imagina um pecado horrível, se você confessa para Jesus, esse pecado está completamente perdoado no momento que você confessa. Agora, se você não confessa pecados para Jesus, não fique imaginando que o fato de você estar dentro da igreja vai livrar você no dia do juízo. Não, eu estou na igreja, eu nunca saí da igreja. Mas isso no dia do juízo não vai ser levado em conta. O que leva em conta é o meu interior, Deus purificando minha natureza. Eu estou abrindo a porta para Ele purificar minha natureza. A gente acabou não prosseguindo muito na parábola do semeador, mas nós vimos que a parábola do semeador tem 3 tipos de solo quanto ao recebimento da semente, e eu recomendo você estudar essa parábola e ler ali, e tentar se identificar que tipo de solo é esse. Sou eu do tipo de solo que quando recebe a palavra de Deus, eu me alegro imediatamente, falo, mas que coisa maravilhosa, mas não tenho firmeza espiritual para me manter no caminho do Senhor, vindo a perseguição, vindo escândalos, Eu vejo gente se afastando dos caminhos de Deus por causa de escândalos que acontecem na igreja. Olha lá o que aquele pastor fez, olha lá aquele pastor que eu achava tão bonito que falava lá não sei aonde, olha lá a vida dele, olha lá o que aconteceu, Outro roubou, outro fez não sei o que. Então, por causa de escândalos, se afastam dos caminhos de Deus. Mas espera aí, eu estou seguindo gente ou estou seguindo a palavra de Deus? Fiz eu o propósito de seguir a palavra de Deus e entregar minha vida à palavra de Deus até o fim? Outro tipo de solo são pessoas que recebem o Evangelho, mas os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas as afastam do caminho de Deus, Eu vejo gente lá onde eu moro. Eu moro hoje nos Estados Unidos, E tem muito brasileiro lá. Na região onde eu moro tem 2 igrejas brasileiras. E esse povo trabalha muito. Esse povo vai para lá, vocês não imaginam. Eu conversei com um brasileiro semana passada, antes de vir para cá. Essa semana. E ele me disse assim, eu acordo 3 da manhã e vou deitar às 10 da noite. E trabalha o dia todo. E então é uma vida muito complicada. E eu tenho que às vezes perguntar para mim, qual é o foco da minha vida? O que eu quero nessa vida? Eu estou aqui para ganhar dinheiro, e quando eu ganhar o dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Um amigo meu me contou, e eu tenho pensado nisso, que eu estou perto da hora de me aposentar. Um amigo meu contou de um cunhado dele, foi professor de universidade, ganhava razoavelmente bem, ele tinha um sonho de comprar
motorhome, um desses carro-casa, né? Um caminhãozinho, uma casa em cima, sai pelo Brasil, quem sabe América do Sul, finalmente foi chegando perto da aposentadoria, ele já tinha o dinheiro suficiente, foi lá, comprou o caminhãozinho com a casa em cima, moravam no sul de Minas, e aí então ele se aposentou. Agora vai começar, eu vou cumprir o meu sonho. 3 meses depois estava morto. Teve um câncer fulminante e morreu. Ficou o caminhãozinho novinho ali estacionado na casa dele, e ele morreu, e a esposa viúva, e cadê os sonhos? Então, onde que você está pondo os seus sonhos? O que você está pensando para a vida? Você vive por quê? Você come por quê? Você trabalha para quê? Se você não está fazendo isso pensando na vida eterna, porque essa vida que vai acabar, e às vezes ela acaba antes do que você imagina. A gente faz plano, eu quando, sei lá, eu sei lá se eu amanhã vou estar vivo, eu não sei, a gente não sabe. Você sabe se vai estar vivo amanhã? A gente não sabe. Então quais são os seus planos? Quais são os planos que você tem? Jesus falou uma coisa, Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus falou assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está falando de pôr a Deus em primeiro lugar só assim, nos valores, nos meus valores, não, realmente Deus é importante. Não é só isso, é isso também, mas Jesus está falando também da ordem cronológica dos eventos no meu dia, Quando Jesus fala em pôr em primeiro lugar, significa assim: eu abro o olho de manhã cedo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir à presença de Deus. Se você faz isso, você vai ler sua Bíblia, você vai ter seu momento de oração, vai estudar sua lição da escola sabatina, vai ler os livros do Espírito e Profecia, que a gente não quer ler, que não são gostosos de ler, não são atrativos de ler, e não são atrativos de ler porque a gente quer se perder, a gente não quer se salvar, A gente vem na igreja tudo bonitinho, mas no fundo a gente não quer se salvar, a gente quer se perder. Então por isso a gente não tem gosto por ler essas coisas, Mas a gente diz assim: meu Deus, cria em mim, lembra como Davi orou? Cria em mim, Deus, um coração puro que eu não tenho. Você não pensa que porque eu sou pastor eu gosto de ler os livros de Ellen White. Não, pastor deve achar uma delícia ler. Não, é tudo encrenca, nós somos tudo encrenca, nós somos cabecinha tudo frouxa, tudo cabeça frouxa. A gente não gosta das coisas que vão levar a gente para a salvação, Mas eu preciso dizer: meu Deus, me ajuda, cria em mim o desejo de estudar lição, É uma coisa deliciosa estudar lição? Fala a verdade. É delicioso você estudar lição de escola sabatina? Pode falar a verdade, Para mim não é a coisa mais deliciosa desse mundo. Eu prefiro fazer outras coisas. Pois é, mas às vezes tem tanto verso para olhar, e eu fiz um propósito: eu vou ler todos os versos, porque é Bíblia, eu quero que a Bíblia entre na minha cabeça, para ver se pega no tranco, porque é complicada a minha cabeça, então eu preciso de Bíblia. Tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia, Então eu quero animar você a fazer propósitos. Propósitos são coisas muito importantes. Um dos títulos desse sermão poderia ser crente vacilão, cristão vacilão, porque tem cristãos que vacilam. Por que eles vacilam? Porque não fazem propósitos. Uma das razões é porque não fazem propósitos, não fazem propósitos com Jesus. Fazer propósitos é uma parte muito importante da nossa vida cristã, Senhor Deus, me ajuda a eu formar hábito de estudar a Tua Palavra todos os dias, mas eu quero fazer disso a primeira coisa. Não vou sair de casa, não vou tomar o meu jejum para mim. O café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas eu tenho esse propósito: não vou comer antes de ter comido a comida espiritual. Tem que comer, jejum espiritual, para daí ter o jejum físico e sair para a vida. Enfim, você tem que fazer propósitos firmes. Se você não fizer esses propósitos firmes de pôr a Deus em primeiro lugar, a semente vai cair, ela pode até germinar um pouquinho, mas vão vir coisas, provações, dificuldades, ou riquezas, ou pobreza, ou escândalos, e vão afastar você dos caminhos do Senhor.
porque a semente não caiu num solo fértil o suficiente. Deus abençoe você e a mim, nós estamos todos juntos nessa mesma batalha, né? Amém.